Bom dia, meus queridos! Como é que vocês estão? Como é que tá a força jovem? Conte-me tudo, não me esconda nada, me deixe por dentro do assunto. Quero saber o que se passa. Como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós temos esse devocional há mais de 3 anos, com mais de 1.400 encontros, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, nesse mesmo bate-canal. Se você já faz parte dessa família, seja mais que bem-vindo. É muito bom mais um encontro com você na presença de Deus. E para você que está aqui pela primeira vez, mais uma vez, eu quero te convidar a fazer parte dessa família. Não foi você que decidiu estar aqui, foi Deus que te trouxe para esse momento, para essa palavra. Afinal de contas, eu tenho convicção que o Senhor falará grandiosamente ao teu coração nesse dia, nessa manhã, e certamente grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Eu creio e declaro isso sobre você em nome de Jesus. Muito bom estar aqui com vocês, eu creio nos milagres, nas promessas do Senhor. Então vamos começar o nosso dia entregando todas as nossas expectativas ao Senhor. Eu tenho uma palavra para o teu coração nessa manhã e quero que você seja disciplinado em ouvi-la e resiliente em praticá-la. Deus tem algo novo para a sua vida. O seu papel é se posicionar diante do novo que Deus tem para você, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá, eu quero compartilhar com você uma palavra que certamente falou muito comigo e falará com você. Querido, tudo aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso devocional fala primeiramente ao meu coração. E o Senhor tem transformado a minha vida através das buscas diárias que faço para trazer uma palavra que venha ao encontro de seus corações como um apontamento dos céus. E essa mudança tem transformado a minha vida. Isso não aconteceu de um dia para o outro. O que eu quero te ensinar com isso? Que quando você diz sim para aquilo que Deus tem para sua vida, às vezes você não sabe até onde vai o sim que você diz. Quando Pedro disse sim a Jesus, ele não sabia a magnitude daquilo que estava respondendo. Mas o Senhor sempre nos surpreende e eu oro para que você seja surpreendido pelo Senhor, porque tudo que vem do Senhor como surpresa, não é? Vem muito além daquilo que nós poderíamos esperar, muito além do que nós poderíamos imaginar. Eu quero que você, como de costume, desconecte de tudo que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor e grandes coisas Ele fará. Cuidado com o ressentimento. Esse é o tema que eu quero trabalhar com você hoje. Cuidado com o ressentimento. Certamente você será grandiosamente edificado com essa palavra. Amém? Antes de mais nada, muito obrigado a todos vocês que são aqui participantes assíduos desse canal. Muito obrigado também a você que é membro desse canal, que se propõe a nos abençoar, a semear na nossa vida ali o que você pode, e pode ter certeza que aquilo que você faz diferença aqui nesse trabalho. Muito obrigado para você que é membro desse canal, para você que é um abençoador desse projeto. Através de vocês nós estamos conseguindo alcançar mais e mais pessoas, porque nós somos capazes de manter esse trabalho aqui, tá bom? Muito obrigado, que Deus multiplique a 100 por 1 sobre a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Vamos lá, como de costume, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor e grandes coisas Ele fará. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado, Espírito Santo, por mais um encontro, mais uma palavra, mais um direcionamento. Nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus, para declarar milagres sobre a vida dos nossos irmãos, declarar a presença do Senhor, declarar que nós não seremos vencidos pelas nossas adversidades nem pelos nossos medos. Nós não seremos abatidos porque o Senhor é conosco. Pai, independente das nossas fragilidades, nós sabemos que a Tua graça nos supre, a Tua graça nos sustenta, a Tua graça nos mantém firmes até que o Senhor Jesus volte. E mais uma vez eu oro, Senhor, em prol da vida dos meus irmãos que nos assistem aqui, não importando o lugar em que estejam, aquilo que estejam fazendo. Eu oro para que o Senhor possa visitá-los. Visita-os, Senhor, de forma maravilhosa, de forma grandiosa. Visita-os para que nesse momento eles sejam alcançados pela Tua graça e pelo Teu favor. Pai, multiplica sobre eles bênçãos, milagres e maravilhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá. Cuidado com o ressentimento. Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 38, a palavra diz o seguinte. Lucas 10, 38 diz o seguinte. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa.
Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Esta não lhe será tirada. Marta era boa. Marta era útil. Marta era necessária. Mas naquele momento, Marta estava dividida. Seu nome foi chamado 2 vezes, não porque ela foi rebelde, mas porque ela estava sendo puxada em 2 direções: serviço e presença. A maior distração de Marta não era o pecado, era a pressão. A pressão de agradar, de cumprir, de dar conta, de não deixar nada fora do lugar. E talvez nós estejamos tão preocupados em fazer as coisas, estamos esquecendo de desfrutar daquilo que já foi feito. Nós deixamos de nos apegar àquilo que realmente tem significado, aquilo que realmente vem da parte do Senhor para as nossas vidas, e não nos permitimos desfrutar do que Deus já liberou em nós. E realmente nós entramos no ativismo em que a religiosidade fala mais alto do que a presença, em que o dogma, aquele padrão de culto, se torna mais importante do que o mover do Espírito. E eu quero hoje, querido, te ensinar a aprender a quebrar certos padrões que precisam ser quebrados e aprender a se livrar desse ressentimento. Afinal de contas, ressentimento é algo que você sente de novo. Mas por que o Senhor está falando sobre ressentimento quando está trazendo a história de Marta e Maria? Porque muitas vezes eu já me deparei com pessoas que estavam divididas. Será que você também já não está passando por isso? Você está dividido entre o que você pode fazer e o que você gostaria de fazer? Entre aquilo que você tem e o que você gostaria de ter? Entre aquilo que você precisa fazer e aquilo que você gostaria de fazer? Porque às vezes são coisas diferentes. E a todo momento a vida tenta nos dividir. A todo momento a vida tenta nos paralisar de uma forma em que nós estejamos diante das bifurcações da nossa história, sem saber o que responder quando nós estamos entre o que precisa ser feito e o que nós gostaríamos de viver. Queridos, eu creio que existe uma maturidade dos céus que vai nos tirar desse lugar de dúvida, vai nos tirar desse lugar onde nós estamos ocupados demais, presos a certos padrões de pensamentos, presos a certas formas de viver e não nos permitindo desfrutar do novo que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero, em nome de Jesus, abençoar você com essa palavra de hoje, porque eu sei que o Senhor falará com você. E nesse primeiro ponto, antes eu quero compartilhar o que escrevi aqui, que foi muito poderoso. Nem tudo que te puxa te move. Às vezes, só te quebra. Nem tudo que te puxa te move. Às vezes, só te quebra. O que eu quero dizer com isso? A todo momento você está sendo puxado, né? Por forças, por argumentos. Você está sendo puxado por desejos, vontades, obrigações. E às vezes, você está sendo puxado, mas você não está se movendo. Como se você estivesse correndo em cima de uma esteira. Correndo, não chegando a lugar nenhum. Eu quero compartilhar esse primeiro ponto com você. Preste atenção nisso. Você não é má. Talvez você só esteja sobrecarregada. Quantos de nós já não pensamos o pior por estarmos fazendo certas escolhas? Talvez Marta pensou: poxa, tô aqui trabalhando, dando o melhor de mim, enquanto a minha irmã tá ali, folgada, preguiçosa, meu Deus. E aí, diante da fala de Jesus, ele diz: olha, Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Será que eu sou má? Será que era eu que estava errada? Será que era eu que não entendi absolutamente nada? Será que era eu? Porque o ser humano tende a ser o seu pior carrasco. Não sei se você sabe disso. O ser humano tende a ser o pior carrasco que poderia ter. Isso acontece porque nós somos às vezes capazes de perdoar os outros, mas às vezes não somos capazes de nos perdoar. Às vezes nós somos capazes e temos disponibilidade, disposição para relevar o que o outro fez, mas somos os primeiros a nos martirizar quando nós lembramos aquilo que nós fizemos.
Então, escute isso. Jesus não respondeu Marta por ser trabalhadora. Não repreendeu Marta por ser trabalhadora, mas por se permitir ser distraída. A palavra grega para distraída era periespato. Significa puxada em várias direções. Talvez essa também seja o seu sentimento. Talvez esse seja aquilo que está dentro de você. 1000 funções, 1000 responsabilidades, 1000 vozes, 1000 compromissos. E você está sendo puxado em todas as direções. E ao mesmo tempo fragmentado. A raiz do ressentimento é muitas vezes essa. Uma alma dividida por listas que Deus nunca te deu. Listas que você decidiu fazer, coisas que você decidiu carregar, mas que Deus nunca te pediu para que você fizesse. E às vezes nós estamos nesse lugar, não é? Nós estamos carregando conosco tantos afazeres, tantas coisas, tantas responsabilidades, e nós nos exigimos tanto, nos cobramos tanto, que nós não nos damos espaço ou oportunidade para falhar. Porque é como se a nossa falha fosse um grande desastre. Querido, cuidado com isso, porque às vezes nós somos os nossos piores carrascos e por isso nós não conseguimos enxergar o novo que Deus tem para a nossa vida, porque nós mesmos estamos paralisados. E cansa ter várias responsabilidades. Precisar ser bom em tudo que você faz cansa muito. Talvez você tenha que ser uma boa esposa, uma boa filha, uma boa funcionária, uma boa empreendedora, uma boa colaboradora. Talvez você tenha que ser uma boa líder, uma boa pastora. Talvez você tenha que ser boa em tanta coisa. Mas aí, quando você tenta olhar para si mesmo e respirar, talvez o teu problema não é que você está errando demais, mas você está sobrecarregada demais. E eu quero te ensinar nessa manhã a refletir sobre o que você tem depositado a sua vida, no que você tem colocado o teu tempo. Porque às vezes nós despendemos tempo com tantas coisas que nos são inúteis, com tantas vaidades que não nos são necessárias, com tantas coisas que poderiam ser largadas aí no meio do caminho, mas não estão sendo, porque nós estamos tão apegados a essas coisas que nós não conseguimos se libertar delas. Querido, não permita com que o seu tempo seja roubado, porque você não se posicionou em protegê-lo. Não permita com que o seu tempo seja roubado porque você não se comprometeu em protegê-lo. Você não foi fiel em protegê-lo. Nem tudo que te puxa te move, às vezes só te quebra. E o segundo pensamento que quero compartilhar com você dentro desse primeiro ponto é: não é pecado estar ocupada, o perigo é ser dividida. O que eu quero te ensinar com isso? Não é pecado estar ocupada, mas é perigoso viver dividida. Você pode ter as suas ocupações, mas a partir do momento que você esteja tão ocupada a ponto que isso está causando uma divisão dentro de si mesma, você precisa rever aquilo que está sendo feito. Você precisa reavaliar o que deve continuar e o que precisa cessar imediatamente. Nós não sabemos os dias que nos restam, mas nós sabemos que o Senhor nos dá sabedoria para viver cada um deles. E eu quero que você seja intencional para aprender a não se perder estando dividida. E ao invés de você desfrutar de uma presença, você estava ocupada com o serviço. Ponto 2. Não se esqueça, querido, que oportunidades passam. Talvez Marta não teve outra oportunidade como aquela para estar na presença do Salvador. E nós perdemos oportunidades únicas na vida porque estamos muito distraídos com aquilo que achamos necessário. Mas na verdade, não é o que Deus diz que é necessário. Não é o que a palavra diz que é essencial. Não é o que a palavra fala ser fundamental. E nós nos perdemos. E muitas vezes perdemos até mesmo grandes oportunidades. Marta podia ter desfrutado mais da presença, mas se esforçou com o serviço ao invés disso. Ponto 2, vamos lá. Expectativa somada às suas limitações. Sem a graça de Deus, se torna ressentimento. As suas expectativas somadas às suas limitações. Sem a graça de Deus, se torna ressentimento. Quando esperamos que os outros nos entreguem aquilo que nem eles têm,
Abrimos caminho para a frustração. Às vezes nós esperamos que as pessoas nos deem algo que elas não possuem, que elas não carregam. Às vezes nós honramos pessoas desonrosas e esperamos que dessas pessoas venha honra, mas não existe honra nelas. Não existe justiça, não existe amor, não existe afeto, não existe zelo, não existe comprometimento. E nós depositamos tanto esperando que dessas pessoas possam vir essas coisas, ou dessas árvores possam vir esses frutos, se assim você entender melhor. Mas é como se nós estivéssemos diante de uma árvore morta, que não está sendo possível frutificar. E nós estamos regando, esperando que ela viva de novo. Nós estamos esperando que algumas pessoas deem aquilo que elas não possuem. A minha expectativa diante das minhas limitações, sem a graça de Deus, se torna ressentimento. Marta tinha uma expectativa na pessoa de Maria. Mas Maria não estava ali para suprir as expectativas de Marta. Maria estava ali para desfrutar de uma presença de Jesus. E por causa das expectativas frustradas e das suas limitações de não conseguir fazer tudo sozinha, aperreada, agoniada, olhando para quem estava parado ao lado, por que não estão me ajudando? Por que não estão fazendo nada? Por que estão apenas observando? Ou seja, a expectativa dela na outra, quando somada às limitações de não conseguir fazer tudo sozinha, sem levar em consideração a graça que estava diante dela, trouxe ressentimento. Ué, mas por que ela não me ajuda? Por que o fulano está sendo mais abençoado do que eu? Que trabalho mais na igreja, que me esforço mais na casa do Senhor, por que o ciclano está sendo mais abençoado do que eu, que estou no evangelho desde que nasci? Por que essas coisas estão acontecendo? Querido, quantos de nós já não passamos por momentos assim? Quantos de nós já não passamos por questionamentos assim? Quando esperamos que os outros nos entreguem aquilo que nem eles têm, abrimos caminho para a frustração. Marta queria que Maria agisse conforme a sua lista, conforme suas prioridades, seu ritmo, sua lógica. Mas Jesus mostra outra equação. A fé, somada à presença de Deus, gera ressurreição e não ressentimento. A fé, somada à presença de Deus, gera ressurreição e não ressentimento. Você não precisa que todos te ajudem. Precisa apenas de um lugar aos pés de Jesus. O que você não precisa é da ajuda de todos. Certamente algumas pessoas vão te ajudar no meio do caminho. Não todos, mas alguns. Mas o que você precisa não é da ajuda de todos, é de um lugar aos pés do Senhor. Porque os teus milagres não estão nos teus ativismos serviçais, mas sim no teu desfrute, na tua honra, a presença de Deus. Meu Deus. Querido, eu não sei você, mas o Senhor tem falado muito forte ao meu coração sobre isso. Muito forte. Porque eu estou servindo sem esperar ser servido. Eu estou ajudando sem esperar ser ajudado. Eu estou agradando sem esperar ser agradado. Porque tudo que faço, faço como semente. E eu sei que em algum outro momento vai frutificar, talvez não na minha vida, talvez na vida do próximo que vier. Eu já preparei muitos líderes que esses líderes, quando estavam no auge do seu preparo, saíram para outros lugares e me deixaram na minha causa que o Senhor entregou a mim. Eu não posso estar enciumado porque o reino não se resume apenas àquilo que estou fazendo. O reino se resume a tudo que Deus quer fazer na terra. E às vezes pessoas passam na minha vida, são treinadas por mim, são abençoadas por mim, mas frutificam na vida de outro. E aí surge o questionamento: será que eu continuo mantendo o mesmo coração de servo? Será que eu continuo mantendo o mesmo coração humilde, crendo no Senhor, crendo na palavra, por mais que tenha despendido recursos e tempo com alguém que vai ser utilizado por outro? Alguém que vai ser liderado por outro? Entenda, quando falo utilizado, falo de colaboração, tá? Não falo como se as pessoas fossem objetos. Não entenda isso. Infelizmente, na internet você tem que ficar explicando tudo, pelo amor de Deus. Você prepara alguém para que essa pessoa frutifique em outro lugar.
da perspectiva humana, isso machuca. Porque você tem tanta esperança, tanta expectativa com aquilo que a outra pessoa vai fazer e Deus leva ela para outro lugar. Ou às vezes ela sai por imaturidade. Né? Então a minha vida vai paralisar por causa disso, eu vou parar por isso, eu vou estagnar na minha vida por isso. Não vou. Não é porque Orfa foi embora que eu não vou celebrar a Ruth que ficou. Meu Deus. Tem muita gente que se apega mais à Orfa que decidiu sair do que a Ruth que decidiu ficar. Pelo amor de Deus, comece a agradecer, a engrandecer o nome do Senhor pelas pessoas que ficam. Agradeça também pelas pessoas que vão, mas não deixe de olhar para as que estão perto, porque as que estão longe já perderam de vista. Não, irmão. Fique com aquilo que Deus tem para você. Não é a sua lista, é a sua presença. Não é a sua lista, é a sua presença. Veja, ponto 3. Não é a sua lista, é a sua presença, como eu estava falando agora. Maria escolheu a boa parte. Não porque era improdutiva, mas porque entendeu a prioridade. Marta estava listando o que precisava ser feito. Maria estava ouvindo o que Deus queria fazer. A grande pergunta que Jesus nos faz hoje é: de quem é a lista que você está seguindo? É do que você acha que tem que ser feito? Ou é do que Deus quer fazer? Sua paz não está na conclusão da sua lista, mas na comunhão com o Senhor da lista. A sua paz não está em fazer o que você acha que precisa ser feito, mas sim estar em comunhão naquele que faz todas as coisas. Meu Deus, irmão. Eu espero que o Espírito Santo esteja derramando na cabeça de vocês um bálsamo de descanso, de paz, para que vocês parem de ser ativistas e comecem a se tornar filhos, herdeiros em Cristo. Deus não nos chamou para sermos revoltados, Deus nos chamou para sermos revolucionários. Você não revoluciona sendo um revoltado. Você revoluciona trazendo uma nova causa, uma causa que possui um destino muito claro. E nós precisamos começar a entender que o que Deus mais faz em nossa vida é talhar as nossas prioridades para que nós não venhamos a perder tempo, que é a única coisa que Ele nos dá e não nos devolve. Ele pode nos dar mais, e eu tenho falado isso para vocês. O Senhor pode nos dar mais tempo, mas Ele não devolve o tempo que nós perdemos por causa da nossa imaturidade. Então, quanto menos tempo na imaturidade você permanecer, menos tempo será perdido. Amém? Então pare de listar uma série de coisas que você acredita que devem ser feitas e comece a estar na presença do Senhor e ouça aquilo que Ele quer fazer e torne aquilo a sua lista. A lista que você sabe que tem que fazer. A lista que você sabe que tem que cumprir. Seus afazeres. Tá entendendo isso? Meu Deus. Quarto e último ponto. Vamos lá, o tempo tá passando. Meu Deus, me ajuda. Distração nem sempre é o que parece. Esse é o ponto, para mim, clímax e chave dessa mensagem de hoje. A distração nem sempre é o que parece. A distração de Marta não era Netflix, não era redes sociais. Era fazer o bem sem perceber que o melhor estava presente. Jesus não condenou a sua intenção, mas a chamou de volta à essência. Ele não disse, pare de fazer tudo. Ele disse, volte para o que realmente é essencial. Volte para o que realmente é prioritário. O que Jesus estava fazendo com Marta era alinhando. Marta, quando eu me for, você terá muito trabalho a fazer. Mas enquanto eu estiver aqui, você terá muito da minha presença a desfrutar. Às vezes nós invertemos as coisas. Veja, no Jardim do Éden, Deus criou tudo. Por fim colocou o homem. Qual foi a responsabilidade do homem? Cuidar daquilo que já havia sido criado. O homem plantou? Não. Quem plantou foi Deus. Quem fez todas as coisas crescerem e frutificarem foi Deus. O homem regou alguma coisa? Não. O Senhor já o colocou no jardim pronto. Porque na perspectiva de Deus, quando o trabalho começa nos céus,
quem dá o primeiro passo é Deus. Nós estamos apenas acompanhando aquilo que Ele está fazendo. Você entende isso? Aqui eu quero te mostrar. Existia primeiro um contemplar da presença e depois o serviço. Primeiro os discípulos tinham que aprender a conviver e aprender com Cristo para depois viver e morrer por Ele. Porque às vezes nós queremos inverter as coisas. Nós queremos trabalhar antes de desfrutar. E não é isso que Deus quer que nós aprendamos. Deus quer que nós sejamos as pessoas que aprendam a desfrutar para depois começar a trabalhar. Porque se você não sabe desfrutar, o teu trabalho se tornará a tua pior distração. Por isso que tem muita gente workaholic aí. Gente louca, não para de trabalhar. Não consegue parar. Parece que quando ela está em casa numa tarde sem fazer absolutamente nada, ela se sente péssima por isso, por se sentir improdutiva. Quando na verdade é Deus dizendo assim: descanse um pouco. Você não é uma pessoa má. Talvez você só esteja cansada. E eu quero que você entenda isso. Ele não disse para que ela parasse de fazer tudo, mas ele disse: volte à essência. Nem todo movimento é progresso. Às vezes, é só exaustão disfarçada de propósito. Eita Deus do céu, eu vou repetir porque essa bateu muito profunda. Sim, nos nossos corações. Nem todo movimento é progresso. Às vezes, é só exaustão disfarçada de propósito. Às vezes você acha que eu estou num propósito, estou morrendo. Mas o propósito do Senhor não é tirar a sua vida, mas te dar vida em Cristo. O que Deus te entrega não é para que você possa se esvair, por mais que o chamado te tome tudo, tenha tudo de você. Quanto mais em Cristo você está, e se por Cristo perder a sua vida, achá-la. E eu quero te encorajar nesse momento a voltar à essência. Voltar àquilo que é primordial, voltar àquilo que é principal, voltar àquilo que é essencial. Talvez o que está te cansando não é o que você faz, mas o que isso te puxa, mas o quanto isso te puxa para longe da presença. Talvez o que está te cansando não é o que você faz, mas o quanto isso te puxa para longe da presença de Deus. Eu já vi pessoas dentro da igreja distantes da presença de Deus. Dentro da casa, mais distantes do Pai. O filho que ficou na história do filho pródigo nos fala muito isso. Alguém que sabia quem era o pai, sabia aquilo que o pai tinha, mas nunca conseguiu desfrutar, mesmo estando dentro de casa. Pai, eu fiz tantas coisas, nunca te desrespeitei, nunca te desobedeci, sempre estive aqui e eu nunca pude desfrutar. Porque às vezes nós estamos tão ocupados naquilo que precisamos fazer que deixamos de contemplar quem Ele é. E eu quero orar por você nesse momento, para que agora você possa alinhar a tua essência, as tuas expectativas, parar de esperar que as pessoas façam aquilo que Deus te disse para esperar, que quem vai fazer é Ele. Parar de colocar expectativa nas pessoas porque existem frustrações que podem ser evitadas. Eu quero orar por você, porque talvez nessa manhã você esteja com a sua emoção aflorada, com o seu coração contrito, sujo. Eu quero orar, te abençoar nesse momento, porque sei que grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Grandes coisas o Senhor fará na sua história. Grandes coisas o Senhor fará na tua caminhada em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, mais uma vez, Senhor, derrama sobre cada um de nós um bálsamo de paz, de sabedoria, de favor. Eu abençoo a vida de cada um dos que estão aqui, Pai. Dá a eles entendimento, clareza, discernimento, uma visão clara, para que eles não se percam no meio do caminho, para que eles não permitam ser distraídos, por mais que sejam serviços em favor do reino. Mas que o serviço nunca afaste-os da presença, que o trabalho nunca afaste-os do propósito, que eles sempre permaneçam guiados pelo Espírito Santo, que sabe a hora certa de começar e terminar todas as coisas. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que esse seja um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia cheio da Tua presença. Eu oro e declaro sobre a vida de cada um aqui uma paz que excede todo entendimento, uma paz que traz descanso, uma paz que traz confiança, que traz fé, uma paz que traz direcionamento porque está fundamentada numa palavra. Mais uma vez, Pai,
Não permita que o coração deles brote ressentimento, porque tiveram raízes de amargura. Não permita que eles sintam de novo coisas que já deveriam ter sido resolvidas. Cura, Senhor, as expectativas quebradas, os sentimentos distorcidos. Cura, Espírito Santo de Deus. Cura, transforma e renova. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro e te agradeço por mais um encontro. E abençoo para que os meus irmãos possam crescer mais e mais na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, querido, por mais uma palavra, mais um encontro. Cuidado com o ressentimento. Compartilhe essa palavra com alguém. Envie essa palavra num grupo de WhatsApp, do Facebook, de qualquer lugar que você faça parte. Envie essa mensagem. Talvez um compartilhamento seu possa ser a resposta que alguém estava esperando. E aqui, como de costume, deixo um convite mais que especial. Nós estamos chegando a 180 encontros só na comunidade. Você não vai encontrar lugar nenhum. Eu te desafio a encontrar algum lugar que entregue palavras tão profundas, direcionadas, como na nossa comunidade. Só na comunidade tem 170 encontros. Juntando com tudo que tem na jornada, passa de 200 encontros muito fácil. São encontros direcionados para o seu crescimento na vida emocional, na sua vida espiritual, ser mais constante, ser mais firme nas promessas que Deus tem para a sua vida, prosperando em todas as áreas, porque a palavra de Deus é que te faz prosperar, não são as tuas próprias habilidades. Talvez as tuas habilidades te dão conquista, mas prosperidade verdadeira só vem do Senhor. E eu convido você a se dar essa oportunidade. Você tem uma assinatura anual para fazer, um ano, que vai mudar a sua vida, um ano que vai mudar a sua vida. Nós temos 3 encontros, cada um desses encontros fica gravado, você pode participar ao vivo conosco, segunda e quarta de manhã, ou de noite, segunda 19 horas. E eu quero que você seja direcionado pelo Espírito, levado pelo Senhor a viver algo novo. Então garanta a sua participação. Nós não ficaremos com vagas abertas ad eterno, porque nós queremos qualidade ao invés de quantidade. E eu sei que o Senhor fará milagres. Pastor, como é que eu faço então? O link está na descrição do vídeo se você está nos assistindo do YouTube. Se você nos assiste do Instagram, digita jornada. Essa jornada com propósito vai clarificar o teu propósito, te trazer discernimento, te fazer romper nas áreas que estão travadas há muito tempo. E ainda participar de uma comunidade maravilhosa. Se você está nos assistindo do TikTok, vai no link da bio e se inscreva, garanta a sua participação. Pastor, como é que eu faço então? Garante a participação e vem em uma semana. Se você não gostou, em 7 dias, você tem todo o direito de pedir o seu reembolso e você receberá no mesmo momento. Faça esse teste, dê a si essa oportunidade de crescer e ir muito além do que você pode, tá bom? Beijo no seu coração. Lembrando, se você está nos assistindo do YouTube, faça a sua inscrição no link na descrição. Tá nos assistindo do Instagram, digita jornada. Tá nos assistindo do TikTok, o link tá na bio, tá bom? Beijo no seu coração, que Deus te abençoe, um ótimo dia e eu oro para que essa palavra tenha encontrado lugar no seu coração e possa frutificar mais e mais em nome de Jesus. Tchau, lindos! Forte abraço!